Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Este homem está blasfemando." Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: "Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: "Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores." Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: "Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não?" E Jesus respondeu: "Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remenda de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se o vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam." Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: "Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada." Voltando-se, Jesus a viu e disse: "Ânimo, filha, a sua fé te curou." E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: "Saiam, a menina não está morta, apenas dorme." Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: "Filho de Davi, tem misericórdia de nós." Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: "Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso?" E eles responderam: "Sim, Senhor." E ele, tocando nos olhos deles, disse: "Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm." E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: "Cuidem para que ninguém saiba disso." Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: "Nunca se viu nada parecido em Israel." Mas os fariseus diziam: "É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita."